Abriu lá Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Vamos ler? Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm com fartura pão, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos trabalhadores. E arrumando-se, foi ao seu pai. Vindo ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Vamos lá. 23. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que o sirvo e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Uma parábola um pouco grande, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir, pelo menos, compreender ela hoje um pouco melhor. Amém? E eu gostaria, você com certeza já viu inúmeras pregações sobre a parábola do filho pródigo. Eu não quero inventar a roda, eu só quero trazer aplicações claras dos ensinamentos de Jesus nessa parábola tão conhecida, talvez uma das mais conhecidas por nós, né? Para o nosso dia a dia, e entender que ligação ela tem, principalmente com a mensagem da Páscoa. E a primeira coisa que eu gostaria de te pedir hoje é para que você pudesse hoje analisar a parábola do filho pródigo, não mais olhando, seja para o filho pródigo, ou seja para aquele filho que ficou. Né? Você também já deve ter visto muitas pregações sobre isso, né? Muitos, inclusive, vão confrontar esse título que é visto nessa parábola, porque, na realidade, o foco dessa parábola, quando a gente vê aqui filho pródigo, a gente tende a se atentar como se o foco da parábola fosse esse filho perdido. Mas, quando a gente vai compreender essa parábola de forma clara, a gente vai ver que o foco e o personagem principal dessa parábola é o pai. Não é nem o filho que vai, nem o filho que fica. Então, eu gostaria que você já iniciasse abrindo seus olhos e prestando atenção a isso. O personagem principal dessa parábola é esse pai amoroso e gracioso. E é isso que eu quero, a partir da exposição desses versos, te apresentar hoje, de talvez uma forma um pouco mais clara. Então ele inicia aqui no verso 11 e 12, né?
Jesus iniciando essa parábola, contando o quê? Que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então, a parábola, ela se inicia com essa história. Lembrando, tá? Obrigado. Uma parábola é uma história fictícia que tem um fundo real. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade em entender parábolas, porque eles acham que todas as alegorias, todas as coisas que são faladas, têm que ser aplicadas de uma forma literal. E não. A parábola, ela vai apresentar uma mensagem clara, com a verdade ali objetiva. Ela vai contar uma história, mais ou menos aquilo que a gente faz naquelas historinhas, né? Você conta uma historinha para o seu filho para dar uma lição de moral no final. É basicamente isso, de forma bem simples, que as parábolas vão fazer. Então ele vai contar uma história, apresentando ali alguns personagens, alguns contextos, para dar uma mensagem central. E é isso que Jesus está querendo apresentar aqui. Então ele inicia falando que essa parábola tinha um pai com 2 filhos, né? E em certo momento, esse filho mais novo, ele pede para o pai a sua parte da herança, a parte que cabia para ele. E aquele pai vai lá, solicita aquele pedido, reparte os bens entre os filhos, né? E dá aquela parte da herança para ele. Isso aqui é interessante, porque para nós, ao ler essa parábola, parece uma coisa normal, mas no contexto que Jesus estava apresentando essa parábola, que era no contexto judaico, essa parábola iria ser vista com extremo escândalo. Você vai pegar um dos grandes mandamentos do povo judeu é honrar pai e mãe. Então imagina, a postura que esse filho mais novo está tendo perante o seu pai é uma postura extremamente desrespeitosa. E Jesus arquiteta essa história justamente para deixar claro isso. Ele queria que essa mensagem fosse escandalosa, ofensiva aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo aquela parábola. Então ele fala que esse filho vai lá, pede a herança do pai ainda em vida, o pai disponibiliza aquela herança, reparte aqueles bens e aquele filho pega aquela parte. Basicamente, aquele filho estava pedindo a herança de um pai em vida ainda, algo que seria justo ele receber somente em morte. Então, de forma clara aqui, Jesus está instigando os ouvidos daqueles homens a mostrar, olha que postura desrespeitosa desse filho mais novo. Olha o que esse filho tem feito perante o seu pai. Olha quão ofensivo é a postura desse filho de pedir a herança do pai ainda em vida. E a gente vai ver que, inclusive no relato aqui dos 2 versos que a gente inicia, o pai, para conseguir fazer aquilo, não era um trabalho simples, porque naquela época não se tratava os recursos somente de dinheiro. Então não era só, tem tanto na conta, vou dividir entre você e o seu irmão, não se tratava disso. Ele tinha terras, o próprio relato aqui da parábola diz isso, ele tinha animais, então tudo aquilo fazia parte da herança, então só para ele dividir aquilo em vida já era um trabalho. Né? Hoje em dia isso ainda é trabalhoso, em que o dinheiro às vezes está de forma eletrônica, em Pix, já é trabalhoso se repartir uma herança, imagina naquela época, que tinha que se repartir terras, animais, recurso. Então o que esse filho estava pedindo para o pai aqui, era algo não só extremamente trabalhoso, mas extremamente ofensivo para aquele pai. Mas aquele pai cede aquele pedido, aquele pai atende o pedido daquele filho. E o verso vai continuar, verso 13, eu vou tentar seguir de forma mais rápida, para a gente não tomar bastante tempo, sendo que a parábola é um pouco grande. Verso 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então ele demora alguns dias para juntar toda aquela herança, juntou toda aquela herança, ele sai para uma terra distante. Quando ele sai para essa terra distante, fala que de forma muito rápida, ele desperdiça todo aquele recurso. Ele desperdiça toda aquela herança,
Porque ele começa a viver de uma forma desenfreada, desregrada. Ele pega aquele recurso e começa a gastar sem pensar no amanhã, sem pensar em que forma, sem pensar de uma forma devida de gastar aquele dinheiro da herança. E aqui a gente começa a ver de forma clara o declínio desse filho pródigo. A gente vê que de forma tão rápida ele recebe aquilo que ele queria e que de forma tão rápida ele começa a gastar aquilo de forma desenfreada e perder aquilo que ele tinha tanto buscado. E a gente vê aqui que isso, claro, já é um paralelo que Jesus está trazendo para nós, que os prazeres dessa vida, eles vêm a nós de uma forma muito forte, intensa, mas de forma também muito rápida, eles se dispersam. Esse jovem pega um recurso que seria de uma herança, um recurso que muito provavelmente daria para ele fazer a vida dele, daria para ele investindo, tendo aquele recurso, garantir a sua vida, ter a sua casa, ter as suas terras, ter os seus animais, conseguir suprir os seus filhos quando ele lá os tivesse. Mas diz que, diante daquele pedido de forma rápida, ele desperdiça todo o recurso daquela herança. Então ele, em busca de uma liberdade, busca viver longe, mas essa liberdade dele dura pouco. Porque essa liberdade desse jovem se inicia de forma pecaminosa. E tenha isso claro e firme na sua mente. Os prazeres do pecado, os prazeres do mundo, sempre são prazeres momentâneos. Rápido, eles se acabam. Rápido, eles perecem. Por isso que os prazeres a qual Deus nos oferece são prazeres eternos, firmes, constantes, porque eles são contrários aos prazeres desse mundo. E esse jovem, de forma muito clara e rápida, percebeu isso. E uma das coisas mais bonitas da gente ver nas parábolas, quando a gente estuda e reflete sobre as parábolas, é o quanto elas se aplicam na nossa vida prática. As parábolas eram essas histórias práticas que falavam de coisas do cotidiano dos indivíduos, justamente para serem práticas os ensinamentos para as nossas vidas. E é justamente o que Jesus está mostrando aqui. Então ele deixa muito claro, os prazeres dessa vida são intensos, mas rápidos. Ele não diz que não são prazerosos, são, mas acabam muito rápido. E Jesus vai continuar aqui, verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então olha como é rápido a destruição desses prazeres momentâneos, esses prazeres terrenos. Ele pega o dinheiro de uma herança, ele vai para uma terra distante, ele chega nessa terra distante, um homem rico, com muitos recursos, com muito dinheiro, em pouco tempo, ele passa de um homem rico a um homem que está passando necessidade, de um homem que está passando fome, de um homem que chega muito bem, mas em pouco tempo está passando necessidade. Porque ele gastou aqueles bens de forma desenfreada. Ele gasta de forma muito rápida o dinheiro de uma herança. E a herança aqui, ela não acabou rápido porque ela era pequena. Às vezes a gente vai ler, não, então deve ter sido porque ele recebeu pouco dinheiro. Não. Aqui vai falar que esse pai, ele tinha terras, ele tinha animais, ele tinha empregados. Então era uma pessoa de posses. E aquela herança muito provavelmente seria um valor sim considerável. Mas o que faz aquele jovem gastar aquela herança de forma rápida é justamente o que o texto vai falar. Seu uso desenfreado, desregrado do recurso que foi dado para ele. E como eu falei, é sempre assim com o pecado. Ele nos oferece um prazer intenso
e rápido, em troca da nossa obediência. E foi justamente o que esse jovem fez. Foi justamente o que ele viveu. Foi justamente o que ele entendeu de forma tão rápida. Cheguei nessa terra rico e agora estou passando necessidade. E ele chega a passar tanta necessidade que no verso 15 ele vai ter que começar a trabalhar. Vamos ler lá, verso 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou a cuidar dos campos, a fim de cuidar dos seus porcos. Então agora o recurso dele acabou, a herança dele acabou, ele vai ter agora que cuidar dos porcos. E para nós isso pode parecer não tão escandaloso, mas Jesus aqui está construindo uma parábola, um cenário, que para um judeu seria algo de extremo escândalo. Um judeu agora está em uma terra distante e o único emprego que é oferecido para ele é cuidar dos porcos. Jesus está mostrando um cenário extremamente humilhante diante do povo judeu. Aquele homem chega literalmente no fundo do poço, de forma rápida. Aquele jovem chega no fundo do poço, tendo que trabalhar com um animal que, para os judeus, era um animal impuro, um animal sujo, um animal que eles não podiam comer, não podiam se alimentar. Eles viam aquele animal como um animal impuro a partir da lei de Deus. Então, e esse homem agora não só ele é colocado para estar diante daqueles animais, agora ele é um servo daqueles animais. Jesus está mostrando, esse homem chegou no fundo do poço com a sua ambição. Ele chegou, talvez, num cenário mais triste que ele poderia chegar. E a situação ainda fica pior no verso 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Olha como o cenário dele só piora. Ele perde tudo, está passando necessidade, tem que trabalhar, o emprego dele é cuidar de porcos, um animal imundo para o judeu. E a situação ainda fica pior, que a necessidade dele era tão grande, que ele não queria comer, não era nem a carne dos porcos, ele queria comer a comida que os porcos comiam. E como eu falei, Jesus aqui está construindo uma parábola para que o judeu, ouvindo isso, ficasse escandalizado. Seria um escândalo para o judeu querer comer a carne do porco. Um escândalo maior é querer comer a comida daquele animal que era imundo para eles. Jesus está falando, olha o que o prazer do pecado te leva, onde o prazer do pecado te conduz. Olha onde que a desobediência te leva. Olha onde a quebra do mandamento de Deus te conduz a um cenário como esse. Um cenário drástico, um cenário em que aquele ser humano perde tudo aquilo que ele tinha. Então ele abandona o seu pai com muito dinheiro, vindo do seu pai, em busca de liberdade, e aquela liberdade pecaminosa o faz chegar ao fundo do poço. Sem nada, com fome, desejando comer a comida dos porcos, e até isso mesmo não era dado para ele. Olha que terrível. Se ele só desejasse comer a comida dos porcos e conseguisse comer, já era muito nojento. Quem aqui já trabalhou com porco ou já viu alguém alimentando porco? Não nesse lugar bonitinho, que é com ração, né? Geralmente alguém que cria porco ali no interior, dá o que sobra. Se você soltar um porco na rua, você vai ver que ele come literalmente qualquer coisa. Não dá nem para falar aqui as coisas que ele come. Então imagina, aquele homem queria comer a comida do porco, e nem isso era dado a ele. Jesus está mostrando, a busca por liberdade pecaminosa desse homem, levou ele para um lugar de extremo humilhamento. Humilhamento é bom, né? Fui conjugar aqui agora e saiu feio. Humilhação, me perdoa, meu irmão.
Ele foi conduzido a um local de extrema humilhação. Não tem como esse cenário aqui piorar. Ele está longe da casa do seu pai. Ele está cuidando de animais. E nem a comida que esses animais comem, ele tem direito a comer. E esse é o cenário que Jesus está trazendo aqui para nós, dessa parábola tão rica e conhecida para nós. E ele vai continuar no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Então, diante desse cenário, diante dessas coisas que esse jovem passou, ele agora cai em si. Agora ele recobra a sua consciência. Agora ele reflete sobre tudo aquilo que ele tinha feito. Agora ele começa a pensar de fato. Agora ele não está mais sendo guiado somente pelos seus estímulos, pelos seus prazeres. Agora ele para diante de estar no fundo do poço e reflete. O que é que eu estou vivendo? Aonde eu cheguei? Quando ele ainda estava embriagado pelos prazeres daquele mundo, os prazeres pecaminosos, ele não pensa em nenhum momento em seu pai, a casa do seu pai. Mas quando ele chega no fundo do poço, ele recobra a sua mente e agora sim pensa, quando ele cai em si, na casa do seu pai. E ele pensa: nossa, os trabalhadores, os servos do meu pai, comem pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu estou querendo comer a comida do porco, e nem essa eu tenho. Ele começa a lembrar da bondade do seu pai, até para com os seus servos. E aqui é interessante, porque às vezes quando a gente lê, principalmente esse verso, nós julgamos muito aqui a postura do filho pródigo. Não, mas ele não está arrependido. A única coisa que ele quer é: não, eu quero ir lá para desfrutar dos bens do meu pai. A única coisa que ele quer é ter novamente as bênçãos que ele tinha por estar na casa do seu pai. A gente pensa: não, ele está buscando e pensando na casa do seu pai somente pela sua necessidade. E de fato, muito provavelmente é isso mesmo. Mas vamos avaliar, meus irmãos, qual de nós que não buscou a Deus de fato pelas nossas necessidades? Quem que se achegou à igreja ou quem buscou a Deus porque estava tudo bem? Quem se achegou ao Senhor porque não tinha nada que ele temesse? Quem que veio à casa do Senhor porque estava tudo bem na sua vida? Algum de nós talvez veio por causa disso? Eu acho que se a gente for perguntar aqui de forma individual, a gente vai ver que a grande maioria de nós buscou ao Senhor assim como esse filho pródigo. Buscamos ao Senhor quando chegamos no fundo do poço. Buscamos ao Senhor quando estávamos na miséria da nossa vida. Buscamos ao Senhor justamente no nosso momento de sofrimento. Buscamos ao Senhor justamente quando precisamos. Nós não somos muito diferentes dele. Com certeza, se eu perguntar aqui para você, se você busca a Deus mais quando você está bem ou quando você está mal, você vai responder que com certeza é quando você está mal. Porque você necessita mais, você precisa mais. Eu não estou dizendo que esse sentimento dentro de nós é algo bom, mas infelizmente é assim que ocorre. Quando estamos bem, esquecemos de Deus. Assim como o filho pródigo. Quando ele estava ali embriagado pelos prazeres daquela vida, pelos prazeres do pecado, nem lembrou da casa do seu pai. Agora, quando ele estava afundado em sofrimento e miséria, ele se lembrou da bondade do seu pai. Ele se lembra da casa do seu pai. E nós também somos assim. Nos momentos de sofrimento, tendem a ser os momentos que mais nós nos voltamos a Deus. E Jesus vai continuar, verso 18,
e 19. Vou me arrumar, diz o filho pródigo, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha que interessante. Ele fala, cara, os servos, os trabalhadores da casa do meu pai têm uma vida muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele ensaia um discurso para falar quando encontrasse o seu pai. Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata agora como um servo teu. Porque um servo teu vive melhor do que eu, na liberdade que o pecado me proporcionou. E aqui é interessante também esses dois versos, porque muitos comentaristas aqui vão começar um debate, né, a respeito da postura do filho pródigo, se ele de fato estava arrependido ou não, pelo que ele fala aqui nesses versos. Porque ele fala que ele peca contra Deus, peca contra o Pai, e ele próprio, na sua dignidade, ele diz que não deveria mais ser chamado de filho, mas só queria trabalhar com o Pai. Mas eu não quero me atentar a esse olhar, se o arrependimento dele era genuíno ou não. Como eu falei no início, eu quero que nós possamos hoje olhar essa parábola tendo o entendimento que o personagem principal dessa parábola não é o filho pródigo, mas é esse pai amoroso. Nem tanto importa para nós se o arrependimento dele era genuíno ou não. O que importa para nós, e que é claro, nítido e firme, é sim a postura do pai. A gente vai analisar aqui para frente que a postura dos dois filhos é uma postura pecaminosa, inconstante e errada. A única pessoa aqui nessa parábola que tem uma postura correta, amorosa, misericordiosa e constante é a do pai amoroso. Por isso que os nossos olhos devem estar sobre ele. Mas então ele ensaia esse discurso e diz: vou até meu pai, vou procurar o meu pai. E Jesus está mostrando isso para nós. Por quê? Jesus está querendo mostrar para nós aqui nessa parábola que Deus é esse Pai amoroso e misericordioso. Por isso que nós focarmos, quando lemos essa parábola, nos filhos, é um erro. Como eu falei, as parábolas têm uma mensagem central, elas têm um foco central. E a parábola do filho pródigo, o foco central dela é a postura do pai, não dos filhos. Esse é o foco, esse é o personagem, esse é o protagonista dessa parábola. Nós temos que estar atentos à postura desse pai amoroso. E a gente vai conseguir aprender muito de Deus a respeito dessa história que Jesus contou. E como esse pai trata com essa situação tão ofensiva. Então ele ensaia essa conversa e ele vai agora no verso 20 ir até o seu pai. Verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então olha a postura desse pai. O pai vê ele de longe, muito provavelmente porque Jesus fala isso. O pai o reconhece de longe, e aquele pai, ao ver de longe, o encontra. Por quê? Porque muito provavelmente aquele pai estava esperando o retorno daquele filho. Ele tinha expectativas para que aquele filho voltasse para casa. Ele tinha esperança, ele aguardava aquilo. Porque ele, ao ver de longe, ele já o reconhece. Ao ver de longe, ele já se compadece dele, corre até ele, o abraça e o beija. Aquele pai estava com expectativas para o retorno do filho. Aqui o que nós vemos claramente não é um filho indo em direção ao pai, o contrário, um pai correndo em direção ao filho.
Porque se você for pegar até os motivos que ele questiona a volta para sua casa, é quando ele lembra da bondade do pai. Cara, meu pai, com um empregado, ele trata muito melhor. Por que eu vou ficar aqui? Até o que o atrai a voltar à casa do pai é a bondade do pai. E aqui, quando ele chega próximo desse caminho, o pai já corre em direção ao filho. E naquele contexto judaico, um pai, sendo uma pessoa de mais respeito, mais velho, correr em direção ao filho era algo extremamente vergonhoso. Era o filho que tinha que fazer isso, não o pai. O pai tinha uma posição de respeito, de honra. E ele está mostrando aqui que esse pai não se preocupa com isso. Não se preocupa com a sua reputação, não se preocupa com o que pensariam da postura daquele pai. A preocupação daquele pai é receber o seu filho, amar o seu filho, abraçar o seu filho. Essa é a única preocupação desse pai amoroso. E aqui Jesus começa a ensinar muito para nós também a respeito da obra de salvação de Deus Pai. Essas pequenas coisas que essa parábola diz para nós mostra que Deus Pai é um Deus que corre atrás dos seus filhos perdidos. Que é sempre Deus correndo atrás daqueles que se perderam, não o contrário. Como eu falei antes. Não foi você que buscou o Senhor, você não veio para cá porque estava tudo bom. Deus te encontrou, Deus foi atrás de você. Deus te encontrou no teu sofrimento e te livrou de lá. E é justamente isso que é mostrado de forma clara aqui nesse verso. É Deus que nos busca, é Deus que nos salva. Nós estamos aqui porque esse Deus bondoso nos alcançou. Você pode estar falando, não pastor, você está falando isso porque você quer forçar ou defender uma visão doutrinária. Não, não é isso. Se você for pegar o capítulo 15, você vai ver que essa é a terceira parábola que Jesus conta para falar basicamente a mesma coisa. Jesus inicia com a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, e em terceiro e último, a parábola do filho perdido. E nas três parábolas, o que acontece? Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha que estava perdida, a encontra, a toma nos braços e a leva de volta para o aprisco. Na segunda parábola, que é a da dracma perdida, que a parábola ali é uma mulher, ela perde aquela dracma, ela começa a procurar, até o momento que ela acha e se alegra, porque achou a dracma que ela tinha perdido. A mesma coisa acontece na terceira parábola, que Jesus quer ensinar a mesma coisa. O filho foge do pai, se perde do pai, e o pai corre atrás do filho, o encontra e se alegra com o seu retorno. Meus irmãos, é sempre Deus que nos busca. É sempre Deus que vai atrás de nós. Não somos nós que buscamos o Senhor. Ele o tempo todo nos busca. Ele o tempo todo persiste em nos alcançar. Ele é o bom pastor que procura a ovelha que se perdeu. Ele é o pai amoroso que corre atrás do filho que gastou os seus recursos de forma desregrada. Ele é essa mulher que não descansa enquanto não encontrar a dracma que se perdeu. Esse é o nosso Deus. Nenhum de nós foi salvo ou foi achado por Deus porque era bom. Agora nós fomos achados porque temos um Deus bom. E Ele não perde os seus. Ele procura os seus. Ele vai atrás dos seus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai amoroso. E ele continua, verso 21. Depois do pai o encontrar, o abraçar e o beijar. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus
diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que interessante. Ele ensaia o mesmo discurso lá que ele tinha ensaiado antes, agora ele fala. O pai vai, o abraça, o beija, e ele começa a falar aquele discurso ensaiado que ele tinha. Pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. E sabe o que é interessante? O pai aqui, nessa postura de amor, nem deixa ele terminar o seu discurso. E é interessante justamente a fala que falta ele falar, quando o pai o abraça e o encontra. Vamos ler de novo lá, o verso 18 e 19, que é ele ensaiando o discurso. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Até aqui é a mesma coisa que ele vai falar no verso 21. O que faltou ele falar? Trata-me como um dos seus trabalhadores. Na hora que ele vai falar, pai, eu não tenho mais direito de ser filho pelo que eu fiz. Pequei contra Deus, pequei contra ti. Justamente nessa parte do discurso, o pai, de forma amorosa, interrompe o discurso. E o que o pai faz para interromper esse discurso? Não só o abraçando, o beijando. Olha a postura do pai no verso 22. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e a sandália nos pés. Antes dele falar, eu tenho que ser tratado como um empregado, o pai já o restitui à posição de filho. Porque aquilo que diferenciava um filho e um servo naquela cultura era justamente isso. Os servos não tinham sandálias, os servos não tinham um anel no dedo. O anel aqui era aquele anel de autoridade, que eles selavam cartas, selavam, dizendo, eu pertenço a essa casa, eu sou filho de fulano de tal. Antes que ele fale, Senhor, pai, me trata como um dos seus empregados, o pai amoroso nem deixa ele propor isso. É como se esse pai em amor falasse para ele, isso não é uma possibilidade, meu filho. Não tem como, ao voltar para casa, você ser outra coisa a não ser meu filho. Não há possibilidade a você se achegar novamente à casa do seu pai e ser tratado como um servo, como um empregado. Você volta à casa do seu pai como um filho, não como um empregado. E ele cala esse pensamento do filho em amor, demonstrando seu amor, demonstrando seu cuidado, demonstrando que não importava o que ele tinha feito, importava que ele tinha voltado para casa. E a outra coisa que o pai faz, ele pede para os seus servos ali matarem um bezerro gordo e festejar. Porque a própria fala do pai é o que ele diz, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai não só, ao ele chegar, o dá novamente os símbolos que dizia que ele era um filho daquela casa, mas o pai, não só satisfeito com isso, diz, nós temos que nos alegrar. Hoje não é um dia qualquer, hoje não é qualquer momento. Eles separavam um bezerro gordo naquela cultura para algo muito especial. Então eles pegavam aquele cordeiro e numa situação especial eles matavam aquele cordeiro e ali o serviam. E olha a situação em que aquele pai usa aquele bezerro gordo. Quando seu filho volta para casa, ele fala, ei, não só filho, vou te restituir na posição de filho, mas nós temos que nos alegrar, porque você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. O pai aqui da parábola, ele não se atenta para as ofensas daquele filho, nem por ele ter pedido a herança do pai ainda em vida. Quando ele vê o filho, a primeira coisa que ele faz não é, filho, é o seguinte, sobrou ainda algum dinheiro? Sobrou parte da herança que eu te dei? Quanto sobrou? O pai nem questiona
se tinha sobrado, se tinha algo. A alegria do pai em ver o filho novamente em casa. Ele fala, temos que festejar. Prestou atenção? Em momento algum, o pai questiona a ofensa. Em momento algum, esse pai fala, peraí, mas eu estou ofendido com o que ele fez. O que ele fez foi ofensivo. Mas em momento algum, aquele pai reflete sobre isso. Porque aquele pai já tinha perdoado o seu filho muito antes do seu retorno. Aquele pai não está preocupado com o dinheiro que foi desperdiçado. Aquele pai não está preocupado com a ofensa que foi feita para ele. A única preocupação é, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Temos que nos alegrar. É momento de festejar. E como eu falei, esse pai da parábola que claramente para nós é uma representação do nosso Deus Pai. E como Deus se alegra quando encontra um filho perdido. Ele está querendo falar disso. Jesus está querendo mostrar, ei, esse é o meu Pai. E quanto de alegria há em Deus quando Ele encontra um daqueles que se perdeu. Ele tem que se alegrar, Ele tem que festejar, Ele tem que chamar pessoas para festejar com Ele. Se você for voltar novamente para a parábola da ovelha perdida, você vai ver que ocorre isso. O pastor chama outras pessoas e fala, se alegrem, eu encontrei a ovelha que estava perdida. A mesma coisa a mulher, ao varrer a casa e procurar a dracma, quando ela acha a dracma, ela chama outras pessoas para festejar com ela, porque ela encontrou. E a mesma coisa aqui na parábola do filho pródigo, filho perdido. Ele não só se contenta em restituir o filho para o mesmo lugar, ele tem que se alegrar com a volta daquele filho. E esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele se alegra com a nossa volta. Ele se alegra com estávamos perdidos e fomos achados. E é interessante isso, né? Porque na nossa concepção, ou pelo menos na minha cabeça, quem devia estar alegre de ter sido achado seria nós, né? Já passou por algum momento você vê uma criança perdida em algum lugar? Aquela criança se alegra muito. Claro que o pai e a mãe se alegram também em ter encontrado. Mas aqui ele está falando, ei, quem se alegra mais em encontrar o filho perdido? Não é nem um filho, é o pai. E ele fala, temos que festejar. Esse momento, esse dia não pode passar em branco. O que tem melhor aí para a gente celebrar? É um bezerro gordo? Mata ele e prepara. É justamente isso que a gente vai fazer hoje. Hoje é dia de celebrar. Para mostrar que Deus se alegra naquele filho que é encontrado. E Jesus vai continuar para nós, verso 25 ao 27. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava. Ao aproximar de casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, seu irmão voltou, e por ter recuperado, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. Então olha como de fato, nessa parábola, o personagem principal é o pai. A única pessoa aqui que se alegra de verdade pela volta do filho pródigo é o pai, porque nem o irmão dele se alegrou. Pelo contrário, ele foi indignado. A gente vai ver isso agora. Ele está voltando do trabalho, ele está voltando das terras do seu pai, e ele vê aquela música festiva, vê aquele momento de alegria, ele pergunta para o servo, o que está acontecendo? O que está tendo aí? Qual é o motivo dessa festa? Qual é o motivo dessa alegria? E o servo fala para ele, o teu irmão voltou para casa, por isso teu pai pegou o bezerro e matou, para festejar a volta do teu irmão. E olha a fala do filho, verso 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Olha, como de fato, é esse pai que está se alegrando com a volta do filho. O irmão, que deveria estar alegre também, pelo contrário, se indigna. Mas o pai
continua alegre. O pai se alegra com o filho. E a ofensa foi feita ao pai, não ao irmão. E mesmo aquele que estava ofendido se alegra no retorno do seu filho. E outra coisa interessante, para reforçar ainda mais a ideia da busca de Deus por nós, é justamente o verso 28. Mesmo o filho mais velho estando indignado, não querendo entrar na casa, o que acontece? Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a encontrar. Meus irmãos, olha como esse pai é amoroso. Ele corre atrás do filho que tinha desperdiçado o seu dinheiro. O dinheiro da herança, de forma pecaminosa, e volta depois de não ter mais nada. E recebe esse filho com amor. Agora o segundo filho, que fica indignado pelo outro filho ter voltado. E esse pai está se alegrando com o que era dele. Esse mesmo pai vai atrás dos dois filhos. Ele procura o filho que se perdeu, indo para longe. E ele também vai atrás do filho que estava perdido dentro da sua casa. O personagem principal dessa parábola é o pai amoroso, porque ele busca os seus filhos. Ele vai atrás dos seus filhos, mesmo quando eles não merecem. Não é justamente isso que aconteceu com nós? Não é justamente isso que aconteceu com todos nós que estamos reunidos aqui hoje? O Senhor nos procurou até nos achar. E a nossa postura era semelhante a um desses filhos, pelo menos. Ele não busca os filhos porque os filhos eram bons. Ele busca os filhos porque ele era um pai bondoso. E ele vai atrás dos dois. Ele busca justamente os dois. E Jesus está contando essa parábola aqui também. Se você for iniciar o verso 15, principalmente a partir do verso 1, você vai ver que Jesus conta essas três parábolas, porque os judeus estavam indignados, porque Jesus estava comendo com os publicanos e os pecadores. E ele estava falando, como assim, cara? Você é um rabino. Você veio para pregar a mensagem de Deus para o povo de Deus, por que você está comendo com publicano, com pecador? Jesus aqui está trazendo esse personagem do filho mais velho aqui, para chamar também os judeus, os fariseus, ao arrependimento. Mostrar para eles, ei, vocês estão julgando o filho que foi, e agora voltou. Mas vocês também não são esse filho todo bonito aí não. Vocês também estão perdidos. E o mesmo Deus que está procurando os perdidos, está procurando vocês. O próprio Jesus falou isso. Quando ele vai a Jerusalém, ele fala, ó Jerusalém, que mata e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os seus pintinhos? Ele está falando aí, esse pai amoroso procura todos os seus filhos. Seja vocês que julgam não ter nada de errado, não ter pecado. Ou ele busca também aqueles que estão afundados nos seus pecados. Porque o amor e a bondade vêm dele, parte dele. E ele procura aqueles que estão perdidos. Aqui, Jesus mostra para nós nessa parábola que esse Pai amoroso, que é Deus, está buscando tanto salvação de publicanos e pecadores, quanto dos judeus que julgavam, está obedecendo a Deus. Esse pai estava indo atrás de todos os seus filhos perdidos. Novamente, o foco da parábola é esse pai amoroso, que está preocupado com os seus filhos enquanto eles se perdem, seja fora ou dentro de casa. Verso 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai,
Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Está vendo como nenhum dos filhos é o foco da mensagem? Se a gente for analisar a postura dos dois, é extremamente errada, extremamente ingrata, extremamente ofensiva com esse pai amoroso. Mas a postura do pai amoroso não muda, seja com um filho ou com o outro. Ele continua amoroso, ele continua sendo o mesmo pai. E esse filho agora que estava dentro da casa reclama: o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas como eu falei, no início da parábola lá você vai ver que ele reparte os bens para todos os filhos. A herança desse filho aqui também já estava garantida. A herança que ele deu para o filho que foi embora não prejudicou a do filho que estava em casa. Ele separa os bens, ele diz: ó, isso aqui é seu e isso aqui é do seu irmão. O irmão mais novo recebe a parte menor porque a parte maior era do primogênito. Inclusive ele tinha direito à maior parte da herança do que o filho que foi embora. Mas olha o que ele diz: nenhum cabrito só me dá para eu festejar. E isso aqui é interessante na fala desse filho mais velho. Porque o filho mais velho não se via como um filho daquele pai, e sim como um trabalhador, como um servo. Ele não conseguia se ver como de fato um filho. Ele não conseguia ver que tudo aquilo já era dele, já era parte da herança dele. E aqui nós conseguimos concluir que não era só um filho daquele pai que estava perdido, os dois estavam perdidos. Um se perdeu fora, o outro estava perdido dentro, ao lado do pai. E o quanto é triste nós vermos isso hoje. Meus irmãos, como eu falei, a parábola diz da nossa realidade. E o quanto é triste continuar vendo hoje filhos perdidos dentro da casa do pai. Filhos que acham que conhecem o pai, filhos que acham que estão vivendo com o pai, filhos que domingo após domingo estão vindo para a igreja, achando que têm uma vida com Deus Pai, mas se relacionam com Deus somente como um patrão, e eles como funcionários. Pelo menos na minha percepção, esse é o pior tipo de perdido. Ele está perdido do lado. Ele está perdido lá do lado do pai, julgando que não é perdido. E aqui nós vemos a bondade desse pai, que busca seus filhos perdidos. Não importa onde eles se perderam. A única coisa que importa para esse pai é que eles se perderam. E ele está indo ao encontro dos seus filhos. E Jesus vai encerrar para a gente no verso 31 e 32. Verso 30, quer dizer, é o 32. Mas quando veio esse seu filho, sumiu com seus bens. Essa que eu já li, né? 31 e 32. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então olha como esse filho também estava perdido. Ele estava tão perdido que ele não percebeu que o bem mais precioso que ele tinha não era o bezerro, não eram as terras, não eram as posses, era estar do lado desse pai bondoso. E ele nem percebeu que aquelas coisas também eram dele. O próprio pai fala isso. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Por que você está reclamando de um bezerro? É tudo seu. É nosso.
como eu falei, é triste ver alguém se perder dentro da casa do Pai. E meus irmãos, isso é extremamente comum hoje. Meu irmão, não se contente com a rotina de igreja domingo após domingo. Não se contente em saber cantar canções evangélicas. Não se contente em viver uma vida que aparentemente diz que você é um filho de Deus. Deus não quer que você pareça ser um filho de Deus. Ele quer que você seja um filho de Deus. Porque Ele está preocupado em encontrar os seus filhos que estão perdidos. Independente do que está lá fora e o que está aqui dentro. Esse Pai amoroso está buscando os filhos que se perderam. Não se perca na casa do Pai. Não se contente com a rotina religiosa. Uma rotina religiosa não te faz filho de Deus Pai. Agora, conhecer o amor desse Pai amoroso, experimentar do amor desse Pai e viver uma vida de intimidade com Ele, isso te faz filho de Deus. Às vezes a gente está julgando que está perdido lá fora, mas a gente está perdido aqui dentro, achando que está salvo, achando que está dentro desse quadrado, está salvo. O que te salva não é isso aqui, meu irmão. O que te salva é esse encontro real com esse Pai amoroso, que está te buscando, que está ao seu encontro, que está indo atrás de você. É isso que te salva. E no verso 32 ele conclui. O pai falando: filho, é necessário me alegrar com esse momento. Ele está falando, nós temos que festejar, nós temos que nos alegrar. O seu irmão, olha o que ele fala. É interessante a fala. Porque ele fala, é o seu irmão. Quando o próprio irmão mais velho vai falar, no verso 30, do irmão dele, olha o que ele fala. Mas quando veio esse seu filho, ele não fala, meu irmão chegou. Quando veio seu filho. E o pai chama ele falando, seu irmão, cara, estava perdido. Se alegre com o seu irmão ter voltado. Vamos se alegrar junto. Tu vai comer do bezerro também. É nosso. Mas o filho se indigna com a volta do filho pródigo. E nós vemos aqui um único protagonista dessa história. Esse pai amoroso. E eu gostaria de concluir agora com algumas aplicações para a nossa vida dessa parábola. Nós vemos então claramente que o protagonista dessa parábola é um pai amoroso e misericordioso. E esse pai aqui é uma analogia a Deus Pai, ao nosso Pai, ao Pai de Jesus. É Jesus que está contando essa parábola. Jesus está falando, ó, vou mostrar para vocês como é Deus Pai. Vocês não conhecem Ele, eu conheço. Porque eu já sou um filho amado. Eu vou mostrar para vocês como Ele ama vocês. E Ele conta essa parábola. E nós vemos aqui dois filhos perdidos. Um filho perdido longe e um filho perdido perto. Mas nós vemos um pai indo atrás dos dois que se perderam. E você pode estar se questionando, o que essa parábola tem a ver com a Páscoa? O que tem a ver, filho pródigo, com a Páscoa? Tem tudo a ver, meus irmãos. Porque é justamente essa a mensagem da Páscoa. De um Deus que não se preocupou com as ofensas que nós causamos a Ele. Mas esse Deus que é amoroso e misericordioso a tal ponto de não se preocupar com as nossas ofensas, mas entregar o seu Filho como Cordeiro de Deus, imaculado, para morrer, para a gente poder voltar para casa. Você já leu João 14? Que é até aquela música, né? Da Heloísa Rosa. Não se turbem o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que ele está falando ali? Eu estou indo para o pai para preparar a morada para vocês. Porque o pai quis salvar vocês.
o Pai foi atrás de vocês, o Pai me entregou para pagar o preço pela vida de vocês. E essa é a mensagem da Páscoa. As nossas ofensas a Deus não foram maiores que o amor dele por nós. E a busca dele em nos encontrar. Ele foi persistente, ele foi amoroso, ele foi misericordioso ao nos encontrar mesmo diante das nossas ofensas, mesmo diante dos nossos pecados. Para ele não ligou para essas coisas. A preocupação dele é: eu quero que meus filhos voltem para casa. E eles serão amados como filhos. Eles voltarão à posição a qual eu dei para eles de filhos amados. E essa parábola também mostra para nós, trazendo para aplicação a Páscoa, que Deus Pai entregou o que Ele tinha de mais precioso para que nós pudéssemos voltar para casa. Ele não deu qualquer coisa, Ele não fez qualquer sacrifício. Assim como o pai aqui pega o melhor bezerro. Esse bezerro, como eu falei naquela cultura, era, cara, sei lá, vai ter um casamento, vai ter uma situação extrema. Ó, esse aqui ninguém pode usar para outra coisa. Esse pai da parábola faz a mesma coisa que Deus fez. Ele pega o melhor que ele tinha e sacrifica. E foi justamente o que Deus Pai fez por nós na Páscoa. Deu o seu Filho único, o melhor que Ele tinha, para possibilitar a nossa volta para casa. A parábola do filho pródigo, para mim, a melhor conclusão dela é uma frase do C.S. Lewis, que eu vou ler aqui agora para você. Jesus contou a história do filho pródigo para fazer um simples ponto. Não importa o que você fez, apenas volte para casa. Essa é a preocupação desse pai amoroso. Não importa, meu filho, o que você fez. Não importa o tanto que você se afundou. Não importa o quão forte foi a sua ofensa para mim. Só importa para mim uma coisa. Eu já paguei o preço para que você volte para casa. Eu já fiz aquilo que era necessário para você voltar a ser um filho. O sacrifício para que isso ocorra já foi feito por mim. E eu não sei, meu irmão, se você que está aqui hoje, se você se assemelha mais a qual desses filhos? Aquele filho foi para longe e se perdeu, ou continua perdido? Ou aquele filho que está na casa de Deus, mas continua perdido? E sabe o que é interessante? Não importa quem dos dois você é, como não importou para esse pai, o que importa é uma única coisa: o pai amoroso é o mesmo. E ele continua a procurar os seus filhos que se perdem. Ele continua a ir atrás daqueles que se perdem. E essa é a mensagem da Páscoa. Não teve obstáculos para Deus nos salvar. Não teve coisa custosa demais que Deus poderia fazer por nós. Deus não se preocupou com o seu prejuízo, Ele não se preocupou com a sua ofensa, Ele se preocupou com a única coisa: eu quero que meus filhos voltem para casa. Essa é a mensagem da Páscoa. Deus perdoou os seus pecados e te chama a ser filho através da morte do Cordeiro de Deus. Somos filhos de Deus porque Cristo morreu no nosso lugar. Cristo abriu um caminho novamente ao Pai. Esse caminho que o filho pródigo faz de volta à casa do Pai é Cristo. O único caminho em direção ao Pai. E esse caminho foi aberto diante de nós. Não tem por que nenhum filho mais continuar perdido. O sacrifício foi pago, o caminho está aberto diante do Pai. Meu irmão, e essa é a mensagem da Páscoa. Não estamos celebrando qualquer calendário frívolo, qualquer dia idiota, qualquer feriado
sem sentido, nós estamos celebrando que Deus, Pai, a partir da entrega do seu Filho, nos possibilitou voltar para casa. E essa deve ser a nossa alegria na Páscoa. Amém? Nós já estamos encerrando, eu gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que não receberam os elementos, por favor, fique com sua mão estendida para poder receber os elementos. Se você nos visita, mas você é um cristão, é batizado, confessa Jesus Cristo como seu Senhor, eu te convido a celebrar da ceia conosco. Meu irmão, como eu falei, a Páscoa é justamente sobre isso. E como eu tenho falado nos outros domingos, quando a gente tem falado aqui sobre a Páscoa e a ceia trazem a mesma mensagem, a mesma coisa, o mesmo simbolismo, a mesma verdade. Por que nós comemos da carne de Jesus e tomamos do seu sangue? Justamente porque Ele pagou esse preço. Justamente porque Ele nos deu vida nova a partir do sacrifício do seu Filho. Justamente porque esse Deus é esse Pai amoroso, que não se preocupou com as nossas ofensas. A ceia é a maior mensagem disso. Não é o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11? Não é o que ele diz lá? Que nós não celebramos a ceia, comemos da carne e bebemos do sangue de Jesus na nossa dignidade, mas na dignidade de Cristo. Porque nenhum de nós somos dignos de participar da ceia do Senhor. Nenhum de nós temos a dignidade de participar, mas a dignidade em que nós celebramos a ceia do Senhor é na dignidade de Cristo que morreu por nós. Não se trata daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, se trata que Cristo Jesus morreu no nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados e nos deu uma vida nova, que o sangue de Cristo lavou a imundícia dos nossos pecados. Não importa quão grandes eles eram, que pecados eram, importa que o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar. Que se o nosso pecado for vermelho como a escarlata, ele se tornará alvo como a neve. Que o sangue de Cristo é poderoso para lavar o mais terrível pecador. Que há perdão em Cristo para todos os filhos que se perderam. Todos aqueles que ele foi atrás para encontrar. Todos aqueles que ele está indo atrás para encontrar. A mensagem da ceia é justamente isso. Cristo morreu por nós. Da mesma forma como na parábola do filho pródigo, não tem nenhum filho bom, só o pai bom. É a mesma coisa que nós celebramos aqui hoje. Não tem aqui hoje nenhum filho bom. Não tem hoje aqui nenhum filho digno de comer da carne e beber do sangue daquele que de fato era o único filho bom de Deus, o único filho santo de Deus. Nós podemos celebrar a ceia justamente deixando claro essa mensagem. Somos pecadores, somos transgressores da lei de Deus, mas aquele que era o Filho perfeito morreu no nosso lugar e nos deu acesso a sermos também filhos de Deus. A mensagem da ceia é justamente uma mensagem contra a nossa falsa dignidade, porque não há filhos dignos de estar perante o Pai. Há um Pai bondoso que pagou o preço por isso. E é justamente
esse preço que nós celebramos. Que é um símbolo maior da ceia. Nós comemos a carne de Jesus e nós bebemos o sangue de Jesus. Para falar, nós temos vidas a partir dele. Nós temos salvação a partir dele. Nós temos esperança na vida porque ele morreu por nós. Não está na nossa capacidade, não está naquilo que nós fizemos, não está naquilo que pode vir de nós, está naquilo que veio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da ceia, essa é a mensagem desse Pai amoroso que busca os seus filhos. Eu gostaria de, antes que a gente tomasse a ceia do Senhor, a gente aplicasse aquilo que o apóstolo Paulo fala para nós lá em 1 Coríntios capítulo 11, analise, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba, entendendo que não é pela nossa dignidade, entendendo que é pela dignidade de Cristo, mas analise, discernindo o corpo de Cristo. Nós não estamos aqui celebrando a ceia para querer comer e beber condenação. Nós estamos aqui justamente comendo e bebendo da carne e do sangue de Jesus para rememorar a nossa salvação. E é por isso que eu te convido a examinar, pois, a si mesmo nesse momento de louvor e reflexão. Amém?